Convido a todos meus queridos irmãos para buscarmos Jesus em nosso coração. E dizer, Senhor, da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos mais uma vez aqui nesta casa. A energia que sentimos, as vibrações que sentimos também, nos faz melhores. Assim, Mestre, rogamos a Tua proteção, a Tua presença de luz junto a todos nós nessa noite. Que possamos estar receptivos, meus queridos irmãos, para receber a mensagem, o estudo que será feito nesta noite, mas que também possamos compreender esta mensagem, levando-a ao nosso coração. E que possamos fazer as mudanças interiores que todos nós precisamos fazer para sermos melhores. Assim, Senhor Jesus, abençoa os nossos propósitos, Senhor. Nos deslocamos dos nossos compromissos, do nosso lar, e aqui estamos de boa vontade. Queremos também, nesta noite, trabalhar firmemente no bem, através das vibrações, das preces. Assim, Mestre querido, envolva-nos com a Tua paz. E em Teu nome, damos por aberta a reunião desta noite. Meus amigos, boa noite. Então eu quero iniciar continuando o recado do Abilinho a respeito dos cursos, né? Muitas pessoas já estão perguntando quando é que nós vamos começar os nossos cursos agora em 2013, como vão ser os cursos e tudo mais. Então, o Abilinho já disse, a gente vai ter algumas novidades aí esse ano. Uma delas é essa série de novas atividades às segundas-feiras, e uma delas é um curso às segundas-feiras. Então, nós já temos os dias tradicionais de estudo aqui, na terça-feira, onde a gente tem vários grupos, no sábado à tarde também, e agora também nós vamos ter na segunda-feira à noite, a partir das 20 horas. Tá? Então, esse ano, quando nós divulgarmos as inscrições, vocês vão ver lá que vai existir uma opção para se fazer inscrição para o curso de segunda-feira. E o curso que a gente escolheu para começar esse novo curso, esse novo dia de estudo na nossa casa, vai ser um estudo em grupo sistematizado do livro Nosso Lar, do André Luiz. Tá bom? É uma obra que eu acho que a maioria das pessoas já conhece, muitas pessoas já leram, muitas pessoas assistiram o filme Nosso Lar no cinema, depois em DVD. Então a gente vai pegar o texto, que eu garanto para vocês que é muito rico, bem mais detalhado do que a gente viu no filme, como não pode deixar de ser, né? Então, é uma oportunidade muito bacana da gente estar estudando esse livro, que é uma grande obra complementar da doutrina espírita. Os nossos cursos começam, então, na segunda-feira, dia 25, na terça-feira, dia 26 de fevereiro, e no sábado, dia 2 de março. Tá bom? As inscrições começam a partir de fevereiro, dia 6 de fevereiro, durante 3 quartas-feiras, e 3 domingos também, durante o mês de fevereiro. Fiquem atentos. A gente precisa das inscrições, né, antecipadas, para que a gente programe aí as salas, o número de participantes e tudo mais. Tá bom? Daqui um pouquinho vocês vão ver, mais uns dias vocês vão já ver também ali as inscrições com as mesinhas, as pessoas encarregadas de dar maiores informações para todos. Ok? Muito bem. Hoje nós vamos falar de um tema que eu considero um dos temas mais palpitantes, né, importantes para o ser humano nos dias de hoje, para nós que estamos aqui juntos estudando aqui nessa noite. Nós vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento. E esse tema tem sido trazido pelos espíritos e por vários pensadores encarnados também, porque nós atravessamos uma fase extremamente importante da nossa vida aqui no planeta Terra. Né? Todos nós já ouvimos falar também que nós vivemos num momento de transição planetária,
né? O mundo está mudando, as coisas mudam, a Terra está evoluindo e passando por um período de transição, de mudança de estágio evolutivo. E por tudo isso a gente vê que cada vez mais nós precisamos estar fazendo parte desse processo. E para que isso aconteça, nós precisamos nos conhecer melhor, para que essa transformação que a gente viu ser dita na mensagem inicial, que o Abilinho leu, na própria prece dele, né? É isso que nós buscamos, essa transformação para sermos pessoas melhores a cada dia. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho aí a respeito de caminhos do autoconhecimento, como fazer, né? Como a gente pode ter elementos a mais para trilhar esses caminhos. Apaga a luz aqui para mim, por favor. Então, é muito interessante, né, a gente observar a trajetória evolutiva do ser humano aqui no nosso planeta, a nossa trajetória. Quantas evoluções científicas nós já tivemos, quantas conquistas o homem já fez em termos de descobertas científicas. O homem já foi à Lua, já mandou sondas espaciais para conhecer o universo. Então, feitos memoráveis, né? Realmente conquistas extremamente importantes. Mas muitos de nós não conseguimos fazer essa viagem para dentro de nós mesmos. Talvez seja mais fácil mandar sondas para fora, para ver como é o planeta Marte, como são os outros planetas vizinhos nossos. Mas olha como é difícil a gente se voltar para dentro e tentar entender e descobrir esse universo que existe dentro de nós. Muito bem. Existe uma pequena historieta, né, que eu gosto de contar, eu acho que ela tem bastante a ver com esse início da nossa conversa de hoje. Ela faz parte de uma tradição espiritual lá do Oriente, um ramo do sufismo, né, que é uma tradição espiritual do islamismo, vejam bem. E lá dentro dessa tradição existe um personagem muito famoso chamado Nasruddin. E esse personagem é tema de várias pequenas histórias, né, sempre com um fechamento aí de um ensinamento moral no final. E dentre elas eu vou contar para vocês rapidinho essa história do Nasruddin e a procura da chave. Vocês devem conhecer, porque essa história já roda os meios da internet, as redes sociais, com versões diferentes. Hoje a gente vai ficar com essa daqui. O Nasruddin estava lá na frente da sua casa, à noite, procurando a chave para entrar dentro de casa. E ele ficou tateando de joelhos ali em frente à casa, quando passou na rua um amigo dele. E vendo o Nasruddin lá naquela busca, né, que não se solucionava nunca, ele ofereceu ajuda. Ele perguntou: Nasruddin, o que está acontecendo, né? Você precisa que eu te ajude? O que aconteceu? E ele disse: bom, eu perdi, não estou achando a chave para entrar na minha casa. E o amigo disse: então você quer que eu te ajude? Ele falou: por favor. E os dois começaram de novo a, né, vasculhar ali à frente da casa da residência do Nasruddin. Procura, nada de achar essa chave. E o amigo, já ficando assim, né, meio impaciente talvez, ele disse assim: ô Nasruddin, você tem certeza que você perdeu essa chave aqui? Né? Porque nós já procuramos tudo. Tem certeza que você perdeu ela aqui? E o Nasruddin respondeu assim: não. A chave está dentro da casa. Mas o amigo, meio bravo, disse assim: mas então por que você está procurando aqui fora? E ele respondeu: porque aqui fora há mais luz. E a história termina assim. O que a gente pode tirar, né, dessa historinha tão simples dos Nasruddin? Que com certeza nós todos procuramos a chave fora. Porque é mais fácil. Aparentemente existe mais luz. É muito mais difícil a gente procurar a chave dentro, onde ela realmente está. Porque lá dentro é desconhecido. Dentro de nós, né, meus amigos, facilmente a gente entende isso. Dentro do nosso íntimo, da nossa psique. Então essa busca pelo autoconhecimento é um caminho que a gente precisa cada dia mais aprender a trilhar. Nós temos uma figura extremamente importante na história do cristianismo, e a doutrina espírita, né, valoriza extremamente esse personagem,
que foi Paulo de Tarso. Eu acredito que ele, mais do que ninguém, soube definir e traduzir as dificuldades que todos nós enfrentamos nesse processo de transformação íntima. Se a gente lembrar de Paulo de Tarso, ele era um doutor da lei, uma pessoa famosa lá no meio dos religiosos e das autoridades na época de pouquinho além de Jesus, e ele tinha um grande conhecimento, um grande cabedal de informações, sabia todas as leis, os ensinamentos de Moisés, era uma pessoa reconhecida, né, para ser um líder religioso do seu povo naquela época. E temos toda a história, né, da transformação de perseguidor dos cristãos para o maior divulgador do cristianismo primitivo, né? O encontro de Paulo com Jesus nas portas de Damasco, quando ele cai do cavalo. Enfim, vocês vão se lembrar dessa história. Uma grande transformação na vida desse indivíduo. E o Paulo vivenciou toda essa dificuldade. E olha só, né, é uma frase muito famosa da carta dele aos Romanos, onde ele diz assim: porque o bem que eu quero, não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha o dilema que o Paulo vivenciava, e eu pergunto para vocês, se nós não vivenciamos também a mesma coisa hoje? Quantas vezes a gente já se prometeu a não fazer determinadas coisas, porque sabidamente isso é um comportamento que nos prejudica. A gente promete, né? Começo do ano é época de fazer promessa. Quantas vezes a gente já não se prometeu a si mesmo de que nós não fazemos determinadas coisas? E a gente acaba fazendo exatamente aquilo que a gente afirma não querer. Não é? E aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente gostaria de fazer, a gente não faz. Então, esse é o dilema, o desafio, né, do autoconhecimento, da reforma íntima. Reforma íntima é uma expressão que a doutrina espírita nos traz de forma muito evidente, né? Os espíritos nos alertam, nos trazem a motivação para fazermos esse processo, de fazermos uma reforma dentro de nós mesmos. Então, se a gente for buscar o significado dessa palavra, né? A reforma significa você formar novamente, dar uma nova forma àquilo que já existe. Então a gente poderia definir a reforma íntima como dar uma nova direção aos valores que já possuímos e corrigir as deficiências. Porque todos nós também já temos conquistas no nosso processo evolutivo. Todos nós temos qualidades já adquiridas, né? Nem todos nós não somos só defeitos. Nós temos também as nossas virtudes já conquistadas, mas com certeza temos muito que corrigir, deficiências que nós precisamos corrigir. Esse é o papel desse processo de reforma íntima. Quando a gente vem na casa espírita, nós tomamos contato com um volume de informações muito grande e esclarecedor. O Espiritismo tem trazido uma contribuição enorme para nos mostrar o que é que nós estamos fazendo aqui, o que é a vida, por que eu passo por determinadas situações, né? Nos esclarece a respeito das vidas sucessivas, das reencarnações, da vida no mundo espiritual, enfim, alarga realmente a nossa compreensão em relação a esses temas tão importantes para nós que estamos vivendo aqui. E quando a gente começa a frequentar, então, uma casa espírita, e a gente começa a assistir às reuniões, e começa a ler os livros, né? A gente vai realmente adquirindo esse volume de informação. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar de vez a informação espírita, né? Quantas pessoas, às vezes, dizem assim, quando perguntadas: você é espírita? E a pessoa responde: eu estou tentando ser espírita. Um dia vou ser espírita. Quem sabe, né? Quem sou eu para ser espírita? Como se ser espírita fosse uma coisa assim, né? Extremamente sobrenatural, só para os grandes eleitos, para os grandes missionários que vêm com grandes missões aqui. Claro que não. Mesmo com todas as nossas deficiências, mesmo com toda a nossa dificuldade em modificarmos o nosso comportamento, porque eu acredito que é por isso que as pessoas se recusam a se denominarem como espíritas, não é?
Porque quando diz, eu sou espírita, né, nós estamos assumindo, vamos dizer assim, toda a responsabilidade de saber o que nós precisamos fazer. Todo esse volume de informações, ele traz uma consequência em termos de comportamento. Então, muitas pessoas preferem dizer assim, ainda estou tentando ser espírita, né? Porque eu não quero largar de fazer as coisas que eu ainda teimo em fazer, mesmo que me façam mal. Meus amigos, se a gente concorda com a filosofia espírita, né? Se nós temos a filosofia espírita como resposta para as perguntas que nos trazem de dentro, por que não, então, aderirmos realmente a essa filosofia e respondermos com tranquilidade? Sim, sou espírita, frequento uma casa espírita, sem problema algum, não é? Não tenham medo de assumir esse tipo de compromisso. O processo de crescimento ele tem que ser feito dentro de cada um de nós. A gente não precisa ficar mostrando nada para os outros, ok? Allan Kardec tem uma frase sensacional no Evangelho segundo o Espiritismo, que talvez venha aliviar um pouquinho essa angústia que nós podemos trazer em termos que nos transformar e sermos melhores, senão não podemos nos chamar de espíritas. Olha lá o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços em domar as más tendências. Então não se reconhece o verdadeiro espírita por ele virar anjo de um dia para o outro. Ninguém faz essa transformação e dá saltos evolutivos assim. Todos nós estamos no mesmo caminho, todos nós estamos buscando essa transformação. Então o verdadeiro espírita não é aquele que virou santo da noite para o dia, porque isso não vai acontecer. Mas é aquele que, conhecendo a si mesmo, busca fazer os esforços para domar as más tendências, para vencer as más tendências. Isso dá uma tranquilidade maior para a gente, não é? Sábio Allan Kardec, como sempre. Vejam que a imagem aqui é meio sugestiva, né? O que a gente está vendo nessa imagem? É o lobo em pele de cordeiro, não é? Então, cuidado para que a gente, quando toma contato com as informações espíritas, não querermos mostrar exteriormente uma imagem que não corresponde àquilo que nós somos. Nós não devemos ficar mostrando máscaras de ovelhas. Devemos ser quem nós somos e fazer o esforço para melhorar a cada dia. Isso sim, não é? O que nós chamamos de estereótipos espíritas são essas falhas de compreensão, muitas vezes, que a gente pode ter em relação a determinados comportamentos. Por exemplo, então se eu sou espírita, não posso chorar nos velórios. Então se morreu alguém da minha família, eu não posso chorar, porque espírita não chora no velório. Espírita sabe que a vida continua. Espírita sabe que a pessoa não morreu, né, desencarnou, está vivendo no mundo espiritual. Então não pode chorar. Mas será que é assim? Não é? O choro que a gente pode ter quando perde uma pessoa amada, ele pode ser o significado da falta realmente que aquela pessoa amada vai fazer para mim. Mesmo que eu saiba que a vida continua, que ela vai continuar vivendo, que nós vamos nos reencontrar, claro que esse choro vai ter uma característica diferente de que um choro descompensado e descontrolado, que às vezes a gente poderia ter se não soubesse disso, imaginando que eu nunca mais vou encontrar com aquela pessoa que eu amo tanto e que partiu. Tá? Mas cuidado para que esses estereótipos não exijam de nós algo que não corresponde com aquilo que a gente sente. Bom? Outra coisa, espírita não come carne, espírita não se envolve na política, né? Os ambientes espíritas devem ser de silêncio tumular. Né? Significa que, quando a gente entra na casa espírita, obviamente que nós temos que ter o respeito pelo ambiente, a gente tem que ter o reconhecimento íntimo para já nos ambientarmos onde nós estamos, entrar em contato com os espíritos que preparam o ambiente de forma tão especial a cada vez que nós entramos aqui na casa espírita. Mas, obviamente, né, que a gente, guardando esse respeito, esse silêncio que as espíritas
exigem, quando nós temos o término de uma reunião, nós podemos ir dar um abraço na pessoa, sorrir, conversar com os amigos, no momento certo, tá? Para que não atrapalhe o andamento das reuniões, não é? Mas não entrar mudo e sair calado, sem olhar para o vizinho, sem dar um sorriso, achando que a gente tem que ser aquela pessoa extremamente séria e carrancuda dentro da casa espírita, tá? Ou que os espíritas não se separam matrimonialmente. Então, existe muito claro essa posição dentro da doutrina espírita. Ninguém quer que as pessoas se separem, porque se elas se uniram, a gente imagina que exista ali um motivo para estarem juntas, um afeto e um sentimento inicial entre essas pessoas. Se o relacionamento não vai dar certo, se por um monte de fatores, né, esse relacionamento é melhor que ele termine, que isso seja avaliado pelas partes e as responsabilidades assumidas. Mas a gente não pode dizer, olha, espírita não pode se separar. Então esses estereótipos, eles precisam ser bem entendidos, e é por isso que o estudo, né, dentro da casa espírita é tão importante, porque faz a gente compreender muito bem de onde vêm essas crenças e como a gente pode superar essas crenças que não correspondem à nossa realidade, tá? A proposta espírita é de aperfeiçoamento, aquilo que nós já falamos, não de perfeição imediata. Então não é porque eu comecei a vir na casa espírita, pronto. A partir de amanhã eu já virei uma pessoa totalmente sem defeitos. Tudo foi vencido, tudo foi resolvido. Eu agora sou um espírito altamente equilibrado, né? Nós vamos continuar enfrentando os nossos desafios. Vamos ter as nossas vitórias, a gente vai ter as conquistas do dia a dia, subindo ali degrau a degrau, como a gente vai ver, mas a proposta não é de perfeição imediata, tá bom? A Terra não é um planeta onde habitam os espíritos perfeitos. A Terra é um mundo de provas e expiações em vias de se transformar num mundo de regeneração. É um mundo de aprendizado e a gente está aqui para isso, tá? O objetivo é sermos melhores a cada dia e não os melhores. Ninguém está competindo em reforma íntima com ninguém. Ninguém está querendo mostrar para o outro que é melhor. Ninguém está querendo se vangloriar daquilo que já conquistou. Porque se a gente estiver fazendo isso, o aprendizado não foi feito, né? Nós vamos estar baseados no orgulho ainda das nossas pequenas conquistas. Muito bem. Eu acho que também esse é um ponto importante para a gente avaliar, né? Quando a gente começa a frequentar a casa espírita, começa a estudar, muitas vezes passa pela nossa cabeça o que nós estamos chamando aqui de fantasias de menor esforço. O que seria uma fantasia de menor esforço na frequência à casa espírita? É eu acreditar que basta frequentar qualquer templo religioso, não apenas os centros espíritas, que basta eu frequentar aqui, pronto, então os espíritos vão resolver todos os meus problemas. Não preciso fazer nada. Eu vou lá, sento na cadeira, vou embora, pronto. Estou protegido, ninguém vai me prejudicar, ninguém vai assaltar meu estabelecimento, ninguém vai roubar meu carro. Os espíritos estão cuidando de tudo. Meus amigos, não é assim. A vida é um mecanismo extremamente intrincado de ação e reação. Os espíritos nos ajudam, mas cada um de nós tem que fazer a sua parte. Os espíritos não podem fazer aquilo que cabe a nós fazer no nosso processo evolutivo. Então, ótimo que a gente venha à casa espírita, ótimo que a gente assista às palestras, tome o passe, entre em contato com o ambiente espiritual que nós temos aqui, mas nós temos que levar tudo isso aqui em continuidade lá para fora. Para a nossa casa, para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos. Nós temos que colocar em prática aquilo que a gente ouve aqui. Porque senão a gente vem assistir a palestra para quê? Se os espíritos vão resolver tudo, eu não preciso fazer nada. A palestra é o momento da educação nas nossas reuniões. É aqui onde a gente recebe a semente da informação. Desde lá do Evangelho, da codificação espírita, das obras complementares. E a gente tem que colocar em prática isso que a gente recebe aqui. Essa adesão superficial às práticas religiosas, né? Em continuidade ao que nós estamos falando. Então eu venho aqui, eu cumpro
aquilo que é dito aqui, eu venho, desço a escada, tomo o passe, vou embora, mas apenas uma adesão superficial, né? Apenas uma frequência, e não uma adesão verdadeira àquilo que está sendo proposto aqui. Não aqui especificamente, pela doutrina espírita, e não somente pela doutrina espírita, né? Mas pelas leis que regem a nossa vida. A doutrina espírita é um grande farol que ilumina o nosso caminho. Nós temos muitos faróis também, né? Que nos trazem informações importantes. Tudo tem que servir para a nossa reforma, para o nosso adiantamento. Então é preciso aprofundar esse processo de iluminação interior. Se eu quero me transformar numa pessoa melhor, eu preciso bancar isso. Eu preciso realmente fazer um trabalho interno de esforço, de disciplina, de vontade. O Paulo de Tarso, né, vivenciou isso que nós estamos falando aqui. E ele ficou lá no deserto, depois que ele ficou cego e voltou à visão e tudo mais. Antes dele se tornar o grande pregador do evangelho, ele passou lá, ó, por um grande processo de treinamento. 3 anos no deserto, trabalhando como tecelão. Leiam Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, que a gente vai ver esse processo claramente na vida do Paulo de Tarso. Tá? Então, não tenhamos a fantasia do menor esforço. A vida exige o esforço certo. Não vou dizer um grande, enorme e hercúleo esforço, fora das nossas forças. Cada um de nós vai saber qual é o seu limite, quais são as suas forças. Mas é preciso que cada um faça a sua parte. Nesse estudo de si mesmo, nesse processo de autoconhecimento, olha quanta coisa pode estar envolvido. A observação de si mesmo, a autoaceitação. A gente viu isso na mensagem, né? Sobre auto-perdão, comprometimento com o processo. Então não adianta a gente fazer promessa no começo do ano e a coisa se perder. A gente tem que ter o comprometimento. Vigilância e oração, recordando o ensinamento de Jesus. E aprender a gostar de si mesmo. Nós nunca conseguiremos ser pessoas melhores se a gente continuar detestando quem nós somos hoje. Mesmo com toda a imperfeição, mesmo com todas as dificuldades que cada um de nós tem, aprenda a gostar de você mesmo como você é hoje. E a partir daí, estabeleça as metas, onde você quer chegar, como você quer se transformar. Tá? Reforma íntima não é só contenção de impulsos inferiores. Então, se tem alguma coisa que eu faço e que eu sei que é errado, então reforma íntima não é só deixar de fazer aquilo. Não é só conter um impulso, uma tendência inferior. Pode ser uma primeira etapa. Conter o mal é uma primeira etapa. Mas a gente precisa construir novos comportamentos. Não adianta deixar de fazer alguma coisa que é ruim. Eu preciso aprender a fazer o bem. Né? Os Espíritos já nos alertaram isso desde o Livro dos Espíritos. Não adianta não só fazer o mal, é preciso fazer o bem no limite das suas forças. Tá? É uma das respostas que eles nos deram. O Espírito Emmanuel, mais uma vez, né, é um grande mentor, um grande instrutor que vem nos trazendo informações aí tão importantes. Num livro muito importante, que eu acho que vale a pena a gente ler e conhecer, chamado Vida e Sexo, no prefácio desse livro, olha só o que o Emmanuel fala em relação a essa questão da contenção. Ele está falando de sexualidade, tá? Então ele diz assim, em relação ao sexo, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno. Não indisciplina, mas controle. Então, não basta simplesmente deixar de ter um comportamento. Nós temos que criar um novo comportamento, oposto àquele talvez que a gente queira vencer, mas tem que haver um novo aprendizado e não apenas uma evitação, uma esquiva do comportamento que a gente quer evitar. Vejam que o caminho é árduo, não é? A gente tem que conhecer essas coisas para conseguir avançar nesse caminho de autoconhecimento. A autoaceitação, ela tem muitas vertentes, né? A gente vai passar algumas informaçõezinhas rápidas aqui. A autoaceitação envolve coragem de olhar para si mesmo. Ora, se eu sei que eu tenho tanta coisa ruim, eu tenho que olhar para isso.
Eu tenho que conhecer o que é de ruim que eu tenho mesmo, sem medo. Porque enquanto eu evitar de olhar para aquilo que eu preciso mudar, eu não vou mudar nunca. Não vou começar nunca. Primeiro passo é coragem para olhar para si mesmo do jeito que nós somos. Mesmo com aquelas coisas cabeludas que a gente tem dentro da gente. Sem medo. Aceitação. Tá? E vejam que interessante. Autoaceitação é diferente de conformismo com o mal. Então eu vou olhar para dentro de mim mesmo, vou achar um monte de coisa cabeluda e ótimo, fica por assim mesmo, tenho que aceitar, tá tudo bem. Não. Autoaceitação não é conformismo com o mal, mas é admitir suas limitações com a finalidade de estudá-las e depois transformá-las. Eu não posso mudar aquilo que eu não aceito. Eu não posso mudar aquilo que eu não conheço. Eu só vou conseguir transformar em mim mesmo aquilo que eu admitir, conhecer e inicialmente aceitar. Depois eu vou conseguir transformar. Tá bom? São etapas. Olha que interessante, mais uma vez o Paulo de Tarso. Vejam que bárbara essa frase. Uma outra carta, Paulo aos Coríntios, não é? Vejam como ele tinha a verdadeira noção de que esse processo de transformação não é de santidade imediata. Olha o que Paulo disse: não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus já sou o que sou. Então ele quis dizer, eu não sou merecedor de ser chamado apóstolo de Jesus, porque eu sei que eu sou um cara cheio de imperfeições, mas com a graça de Deus eu sou o que eu sou. Isso é aceitação. Aceitação ativa, aceitação com desejos de melhorar sempre, não é? Mas tem que ter aceitação, amigos, senão a gente jamais vai conseguir mudar isso, né? Jesus nos falou tão claramente sobre o homem velho, o homem novo. Nós nunca vamos eliminar, simplesmente, apagar aquilo que nós fizemos ou que nós fomos. Nós podemos transformar. Então, a nossa história evolutiva, aquilo que foram os nossos passos, as nossas decisões, as nossas escolhas, mesmo que tenham sido muito equivocadas, foram as nossas escolhas. Essa é a nossa história, isso é o que nós somos. Isso é o que nós fomos. E eu posso transformar isso de hoje em diante. Mas eu não posso simplesmente apagar com uma borracha o passado. Né? Aquilo que faz parte da nossa história. A gente não elimina nada do que nós fomos um dia. Nada é destruído, mas ele é transformado e aperfeiçoado. Isso é reforma íntima. Né? A gente não quebra todas as paredes e começa do zero, porque isso seria uma construção e não uma reforma. Então a reforma a gente usa aquilo que dá para usar e vai transformando aos poucos, e o resultado vai ser muito bom também. Né? Não se mata o que nós fomos e nem se extermina o passado. Eu acho que essa é uma noção importante a respeito desse processo de transformação. Nós conquistamos o passado e não eliminamos o passado. Tá? Vamos passar aqui o que é mais importante. Já coloquei para vocês, né? A reforma íntima é um processo, é um trabalho processual, passo a passo. Tá? Cada dia a gente vai conseguindo subir um degrauzinho a mais. Não existem saltos, a gente não sobe 10 degraus de uma vez. Tá? E isso está muito bem claro já desde o Livro dos Espíritos. Né? Olha Allan Kardec na questão 800, no capítulo que fala sobre a lei do progresso, recebeu as seguintes respostas dos Espíritos. Vejam que bárbaro isso, hein? Seria conhecer bem pouco os homens se pensasse que uma causa qualquer pode os transformar como por encanto. A transformação não pode se operar senão com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. O progresso dos planetas, da sociedade e individualmente de cada um de nós se faz pouco a pouco, passo a passo, né? Com dedicação, com esforço, com comprometimento. E a gente não poderia deixar de abordar essa questão que está no Livro dos Espíritos,
famosa, né, questão 919. Muitos oradores espíritas falam sobre essa questão, vocês já devem ter, com certeza, ouvido, lido em outras obras. Quem responde a essa questão é o Espírito Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos. Então Kardec perguntou, qual é o meio mais favorável para a gente se adiantar na nossa evolução, para a gente progredir na nossa escala evolutiva? Resposta de Santo Agostinho, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Então vejam, uma resposta objetiva, o conhecimento de si mesmo. Amigos, não temos como fugir mais desse chamamento que os espíritos têm feito desde essa época, né? Muitas obras espíritas hoje estão aí trazendo essas informações, né? Os espíritos estão colaborando para que a gente tenha elementos que facilitem esse nosso caminho. Basta a gente querer ir buscar. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem uma informação bem bacana também. Lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, olha só o que Kardec escreveu. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, né, ofereceu-nos Deus o de que precisamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências distintivas. Então, se eu quero me melhorar, eu já tenho tudo o que eu preciso. É só eu ouvir a voz da consciência. Como que eu ouço a voz da consciência? Uma boa pergunta, né? Onde está essa voz? Como é que eu escuto essa voz da consciência? O que é a consciência? Bom, vamos entrar no mérito aí dessa discussão. Podemos dizer que a consciência somos nós, né? É a nossa essência espiritual, é a nossa chama verdadeira, é o nosso espírito. Então, as leis de Deus estão gravadas na consciência. É uma outra resposta afirmativa do Livro dos Espíritos. Então, dentro de nós estão todas as respostas. Basta que eu consiga acessar, ouvir as respostas. Como eu faço isso? Através de processos de introspecção, de silêncio interior, coisa que nós não estamos habituados a fazer. Né? Quando a gente fica parado, quietinho e fecha os olhos, a gente quer escapar logo, quer abrir logo os olhos e sair levantando e ir embora. Né? A gente não dá conta, muitas vezes, de fazer isso. Aqui na Casa Espírita, a gente poderia ter essa oportunidade. Temos um ambiente muito rico e preparado pelos amigos espirituais. No momento que antecede o passe, é o momento que a gente poderia ficar quietinho, sem ficar olhando quem está levantando, quem não está, se tem movimentação ou não. Fecha os olhos e abra as portas da sua percepção para escutar as vozes da sua consciência. Faça perguntas para você mesmo. Deixe as respostas virem, porque as respostas estão dentro de nós. E estude as suas tendências instintivas, não está ali? Ou seja, o que eu quero fazer, o que eu gosto, qual é o meu ímpeto, qual é a minha tendência nessa vida, o que eu gostaria de fazer, né? Muitas vezes a gente tem boas tendências, muitas vezes a gente tem más tendências. Estude as suas más tendências. Veja como você pode superá-las. Né? Estabeleça um programa aí para você lidar com essa questão das suas tendências instintivas. E ainda o Santo Agostinho vai nos completar essa tarefa dizendo o seguinte, lá no Livro dos Espíritos, questão 919. Se o computador passar. Travou aqui, André. Santo Agostinho diz assim, olha, na continuidade da resposta lá 919, ele diz assim, então tá, toda noite antes de você dormir, faça uma revisão do seu dia. Veja como foi o seu dia, veja se você tem algo do que você se arrepende, veja se tem algo que você fez para alguém que você acha que não foi legal, ou se alguém falou alguma coisa para você e você achou ruim. Faça uma revisão das suas ações, das suas emoções, dos seus sentimentos desse dia. E não tema de multiplicar as perguntas a respeito disso. Tá? Então tá, eu estava no trânsito, fulano me fechou, e eu já pus a mão para fora e já gritei, já xinguei.
Então tá, lembrei disso à noite, a hora que eu fui dormir. Então pergunte a si mesmo, por que me incomodou tanto? Por que eu me irrito tanto quando alguém me fecha no trânsito? Tem histórico disso? Quando que isso começou? De onde vem essa irritação, essa sensação ruim que eu sinto quando alguém me fecha no trânsito? Aumente as perguntas, multiplique as perguntas, sem medo de chegar nos pontos mais importantes. Não fique apenas na superfície, porque é assim que a gente consegue caminhar em direção às respostas verdadeiras para a nossa transformação. Ok? Vamos ver se entra para a gente finalizar. Muito sábia, né, gente, a resposta do Santo Agostinho. Eu acho que o Livro dos Espíritos é uma obra recheada de informação, é um livro denso, cheio de conteúdo. Às vezes a gente lê uma pergunta e numa pequena frase ali, numa resposta objetiva dos Espíritos, a gente tem ali aquele ensinamento profundo, que a gente não pode ler simplesmente passar por cima, a gente tem que refletir na proposta, naquilo que os Espíritos estão colocando para a gente. Tá? Se não entrar, não tem problema, André. Vai entrar? Nós temos também, olha, já que quem quiser uma dica de boas leituras a respeito desse tema, a gente tem uma série de obras hoje, né, dentro da doutrina espírita. Com certeza a gente destacaria a obra do Espírito Joana de Ângeles, que trouxe aí desde 20 anos atrás uma série de obras do que a gente chama série psicológica da Joana de Ângeles, em que a gente tem, né, lá várias dicas. São mais de 10 livros que ela lançou ao longo desse tempo, falando sobre, né, essa questão da necessidade urgente que a gente tem de buscar o autoconhecimento dentro de nós. Nós temos também obras interessantes do Espírito Hamed, tá, que fala bastante a nível do Evangelho, buscando as questões das obras espíritas também. A gente tem livros bacanas lá do Hamed, dando informações interessantes. E temos obras também da irmã Sidufo, que fala a respeito de autoconhecimento, reforma íntima. São obras interessantes para a gente conhecer. Muito bom, voltou. Está lá a dica do Santo Agostinho que eu acabei de dizer para vocês, de colocar questões claras e precisas e não ter medo de as multiplicar. Tá? Gostaria ainda de falar rapidamente isso para vocês, porque é uma continuidade das dicas do Santo Agostinho, né? Pense e reflita sobre o que os seus inimigos falam ou pensam de você. Olha o que o Santo Agostinho diz. Que os nossos inimigos são uma forma de espelho que estão na nossa frente. Então Deus os coloca ao nosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza que o faria um amigo. Então muitas vezes os nossos amigos não têm coragem de chegar para nós e dizer assim, ó, está pisando na bola, hein? Cuidado. Dá uma pensada aí que isso aí não está muito legal e tal. Às vezes os nossos amigos, porque gostam muito de nós, não vão falar, porque tem, né, aquele medo de nos magoar e tudo mais. Agora, aquelas pessoas que a gente poderia classificar de amigos, eles vão apontar facilmente os nossos defeitos, não vão? E será que eles estão sempre errados? Será que eles é que são o ruim da história e nós somos os perfeitos, as vítimas da calúnia dos nossos inimigos? Reflita sobre o que eles falam. Não que tudo deva ser verdade, mas reflita e sinta se não existe algo que realmente é verdadeiro naquilo que eles podem estar falando de você, tá? Os nossos inimigos podem ser espelhos nossos, né? Enfim, falamos aqui um pouquinho já sobre coragem e autoamor. São esses ingredientes chaves para o autoconhecimento. A coragem para realmente ver tudo aquilo que nós somos e o que nós podemos ser. E o autoamor para aceitar todas as nossas qualidades e também a ausência de perfeição. Eu gostaria de encerrar com essa imagem, trazendo aí a recordação da
da fábula, do patinho feio, né? O patinho feio foi criado no meio de outros supostos patinhos, e eles cresciam, eram diferentes, eram mais bonitos, eram mais lindos, né? Porque na verdade eram cisnes. Na verdade eram patinhos, perdão, né? E ele, patinho que era diferente, era um cisne. Então, nós hoje, ao olharmos para nós mesmos, podemos nos identificar como patinhos feios. Olha como eu sou imperfeito, olha como eu sou ruim, olha como eu tenho tantas coisas ainda para vencer, como eu sou inferior. Talvez muitos ainda de nós tenhamos essa imagem e seja assim que nós nos definamos, né? Mas no fundo, nós todos somos cisnes. Dentro de nós existe a potencialidade para todas as qualidades, para todas as virtudes, para todas as perfeições. Não é fácil, nós estamos a caminho, tá? Mas a vida é uma oportunidade maravilhosa para a gente fazer isso. Deus nos ofereceu as vidas sucessivas para fazermos isso. Não é maravilhoso? E eu acho que nós estamos vivendo esse momento. E gostaria de fazer esse convite aqui, para que a nossa reflexão fosse essa. Voltarmos para dentro de nós, ouvirmos a voz da consciência e trilharmos esse caminho de mais alto amor, de mais coragem, para que essa transformação e essa reforma íntima acabe acontecendo de uma forma mais suave, porém mais verdadeira e mais profunda nas nossas vidas. Eu convido a todos para que a gente utilize os momentos que a gente esteja aqui na Casa Espírita para isso, tá? Vamos começar testando e treinando hoje. Tudo bem? Vamos ficar ali no momento em que a gente aguarda para receber o passe, em introspecção, recebendo a energia tão gostosa que a gente tem aqui na Casa Espírita, um ambiente, como eu já falei para vocês, tão preparado minuciosamente pelos espíritos, antes mesmo que a gente chegasse aqui, tá? E o convite ainda é para que quando a gente termine o passe, voltemos para o salão. É mais um tempo ainda que a gente pode aproveitar para fazer esse processo. O momento da prece final é um envolvimento de energia que quem já ficou aqui sabe como é. É um momento especial realmente da reunião, fazermos a vibração final juntos. Então, fica o convite aí para essa reflexão toda na noite de hoje. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Muita paz.